Agora para mais uma noite, mais uma live incrível com você. Você que está chegando aí no Instagram, já chega dando aquele coraçãozinho, apertando o coraçãozinho. Você que está aqui no YouTube, já coloca aí, escreve aí, estamos ao vivo. Aperta F5, atualiza que nós já estamos ao vivo. O pessoal está chegando aí. Enquanto nós vamos aquecendo, já vai aquecendo o seu dedinho aí. Coloca qual é a cidade e o bairro que você fala. Qual é a cidade e o estado que você está falando. Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal de São Paulo está aqui em cima no Instagram. Deixa eu ver no YouTube. Alguém perguntou, 459 volta na segunda-feira. Nessa próxima segunda-feira, nós teremos o 459 já nessa segunda-feira. Então você acessa lá Pablo Marcal 1. Na segunda-feira já vai ter 459 aí. Tem pelotão 459? Coloca aí, eu sou 459. Deixa eu ver se tem um pelotão 459. Você que está no Instagram também, coloca aí. Eu sou 459. Pessoal de Vitória, Nova Iguaçu, Campinas, Salvador, pessoal de Maceió, São Paulo, Nova Friburgo, Freguesia do Ó, Recife, Açailândia, Lontras, a galera do 459, seja muito bem-vindo. Ó, o Marcelo já está aqui para entrar, eu só quero falar com você antes, algo muito importante, e te dar as boas-vindas. Só que antes eu quero te fazer um pedido. Ó, a galera tá aí. Tamo juntos, doutora. Você que é alguém transbordante, pega essa live aqui ó, do Instagram, pega nesse aviãozinho, manda para 5 pessoas. Você que está no YouTube, pega e compartilha com 5 pessoas lá que mais faz sentido para a gente alcançar mais pessoas. E aí você vai entender como realmente como a morte perdeu. Então o pessoal está chegando aí. Enquanto você vai chegando, nós estamos agora fazendo os 5 quilômetros todos os dias. Nós corremos 5 quilômetros. Não sei se você sabe, nós estamos num desafio aí de 365 dias, correndo todos os dias 5 quilômetros. E sabe o que foi interessante? Que o seu bloqueio tem intimidade do seu propósito. Por que eu estou te falando isso? Porque eu lembro que no dia 23 de dezembro, aqui no resort, eu não consegui correr os meus 5 quilômetros. Na verdade, eu caminhei os 5 quilômetros, eu fiz em 46 minutos. Por que eu estou te falando isso? Porque agora, acabamos de desbloquear mais uma pessoa os 5 quilômetros dela. E sabe o que é interessante? Alguém saudável, forte, cara que já enfrentou muitas coisas, achava que não ia conseguir correr os 5 quilômetros. E a gente foi desbloqueando, metro por metro, quilômetro por quilômetro. E eu lembrei do meu desbloqueio. Como foi fazer os primeiros 5 quilômetros. Depois eu fui lembrando como que foi fazer os 5 sem correr. E eu fui passando no seu processo todo. Por que eu estou te falando isso? Porque aquilo que o teu cérebro diz hoje que não é possível, presta atenção, aquilo que o teu cérebro diz que não é possível, ele está fazendo uma forma só de te economizar energia e te proteger. Te proteger para quê? Sentar já? Te proteger do quê? Da sobrevivência. Lembra sempre que o cérebro ele foi feito para expandir e para economizar energia. Então, todos os momentos que ele falar para você que não é possível sim você ter mais energia. Bora receber então. Pablo Marçal tá aí no Instagram e aí, no YouTube. Tudo bem, gente? Valeu, Thiago Rocha. A gente pagou nossos 5 km ali, né? Tá devendo, né? Tá pago, né? Devendo nada, ninguém comprou nada parcelado aqui, não. Comemorando, desfrutando. Tudo é possível, eu faço uma excepcional noite e o que não é possível, a gente fica na seara do impossível e chama quem é digno de resolver isso. A morte perdeu o nome da live hoje? A morte perdeu. Quem é a morte? A morte é um negócio que não curte muito a vida, né? Tem gente que tá vivo, mas morre de medo de morrer. Morre de medo de viver e esqueceu de viver. Sabe o que acontece? A morte, ela é alguém que fica tentando atrasar o seu progresso. É uma briga da sua alma com o seu corpo. Sua alma, ela tem saudade das coisas que os seus olhos nunca viram. E o que acontece? Como o seu corpo tem saudade, seu corpo não, sua alma tem saudade de coisas que os seus olhos nunca viram, ele sempre vai acreditar naquilo que é eterno, naquilo que foi programado, só que o seu corpo não, acredita só o que está vendo nos próximos 50 metros. Por que a morte perdeu? A morte perdeu porque alguém venceu ela. Né? E esse alguém, talvez você está aí, quem está aí trabalhando agora, escreve assim, estou trabalhando. Quem está na casa da avó, quem está em casa, quem está viajando, escreve aí. Por que a morte perdeu? Porque alguém peitou ela face a face.
A morte, ela... Tem gente que não sabe disso, mas a morte tem autorização de Deus para ceifar as pessoas, né? E a morte, ela sabe as diminuições de horas que você tem com o estilo de vida que você leva. Quando você fala que a morte perdeu, isso é no primeiro cenário espiritual e almático. Mas no físico, a morte não precisa fazer nada. No físico, você tem autoridade máxima para se matar. Então, você pode se matar tomando refrigerante, você pode se matar ficando sem comer, né? Não deveria, mas tem como. Então, na esfera física, você tem 100% de liberalidade. A morte não entra nisso, tá? Tem gente que fica achando que a morte fica caçando. Não fica. Na almática, você pode adoecer almaticamente e também matar seu corpo. No espírito, a morte ela perdeu porque o Espírito de Deus, na legalidade das Escrituras, colocou alguém para se redimir por você, para você não ter mais treta com Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, quando você não tem mais treta com Deus Pai, você tem um espírito, né, que sempre esteve pronto, mas seu espírito fica vivificante. Você que sabe entender essa mensagem, a sua alma ganha com isso, sua alma começa a governar. E se você entende que você governa, tem alguém que tem que trabalhar para você. Vocês vão escrever assim, ó, meu corpo trabalha para minha alma. Meu corpo trabalha para a minha alma. E quando você entende que seu corpo trabalha para a sua alma, o que você tem que fazer? Fazer a sua alma ser guiada por alguém, pelo Espírito. Se isso acontecer, não tem como você nem temer a morte. Sabe por quê? Porque morrer é Cristo, morrer é lucro e viver é Cristo. Então, se vivo, vivo como Cristo, se morro, estou no lucro. Por que o lucro? O lucro é quando você colhe um investimento. Você colocou algo, entre a receita e a despesa sobra algo. O que sobra na morte? A eternidade. Por que vários de vocês, ou a maioria, tem medo de morrer? Vocês têm medo de morrer justamente porque não tem a segurança devida na esfera espiritual e na esfera almática. Porque vocês acreditam que tudo é físico, apenas físico. Na verdade, tudo é físico. A sua... Olha lá, o Thiago Rocha pedindo para entrar no Wi-Fi. Ei, complicação, começou. Você foi... Ah, não. Acabou de travar a live aqui, vocês tinham que quietar com esse celular. O negócio é o seguinte, você foi chamado para governar com a sua alma. Sua alma é o amortecedor, é a suspensão entre o espírito e o corpo. Tendo o entendimento do que é eternidade, você vai perder absolutamente o medo da morte. A gente tratou isso. Então a morte, ela perdeu. Qual morte? A morte sobre o seu espírito. Não há nada que alguém possa fazer que possa matar você. Na palavra tem um versículo que fala assim, ó, não se preocupe com alguém que pode tirar a sua vida, mas com alguém que pode tirar a sua segunda. O segredo está na segunda vida. Qual segunda vida? É eterna. O único que pode te abater nisso é o próprio Deus vivo, pessoa dele. Então não é religião, não é ninguém que possa fazer isso. Não é direitista, comunista, ninguém pode fazer isso. E é esse que você tem que temer. E aí eu vou te dar o código da morte. Quem é eterno não morre nunca. Anota isso aí, quem é eterno não morre nunca. Pablo, mas eu tenho um parente que morreu, ele não está aqui mais. Não tem como alguém morrer, essa pessoa perdeu o carro de corrida. Vamos lá. A vida na Terra é uma corrida. O espírito é a estrada, você vê de Deus na ponta da estrada, a outra ponta é voltar para ele. A sua alma é o piloto, é o que fica pilotando esse carro. Qual que é o carro? Seu corpo. Quando você dorme, quando adormece seu corpo, por que adormece? Porque a palavra ela é nítida. Ela fala que você vai voltar e ter um corpo glorificado, então você não morreu. A expressão morte, e esse pesar todo que os seres humanos têm sobre a morte, é mais egoísmo de ficar sem a pessoa do que pensar na própria pessoa, sendo que morrer é lucro. É nítido que uma pessoa se matar não é lucro, é um prejuízo eterno. É vocês que são católicos, por exemplo, aprendendo nas escrituras não, na doutrina católica, você vê que vai para o inferno na doutrina católica. Mas agora eu te explico algo. Se você, quando está vivo, é Cristo e morrer é lucro,
Logo, você não importa com esse negócio de morte mais, porque seu espírito foi vivificado. Pronto. Você é eterno, não morre nunca. Só que, na verdade, os cristãos são as pessoas que mais têm medo de morrer. Sabe por quê? Porque esses cristãos foram doutrinados a acreditar que cristianismo é comportamental, e não é. O cristianismo ele não é comportamental, ele é sacrificial. O sacrifício foi feito, eu acesso. Então, cristianismo é o quê? Acesso. O próprio Jesus falou o seguinte, não quero mais sacrifício, eu quero obediência. E a obediência vem de quem acessa. Você não obedece uma coisa que você não acessa. Você, por exemplo, tem um filho que não te obedece, você não acessou o coração dele, você tem que saber disso. E é natural que com o passar dos tempos, ele vai assumir o governo, não é que ele não esteja obedecendo você mais, mas ele está assumindo o governo e você vai passar o bastão para ele, é só isso. Põe uma coisa na sua cabeça, o que você precisa de acesso, acessar o sangue, acessar o sacrifício, acessar o centro do coração dele e falar o que ele gosta. Você é eterno, nunca mais você vai morrer. Então não existe morte de verdade. Por isso Jesus falava em várias passagens, quando alguém falava, o Senhor, o fulano morreu, ele falava, não morreu, ele está dormindo. Por quê? Porque todos acordarão, todos se levantarão, todos serão ressuscitados. Ah, Pablo, eu não acredito nisso. Eu não me importo com o que você acredita, porque isso é só crença, eu importo com o fato bíblico que está escrito. Todos um dia vão se curvar e vão proclamar o nome dele. Gostando ou não, vai falar, é o rei da glória. O fato de você não acreditar não muda nada, absolutamente nada. O fato de você não acreditar ou ignorar mostra só a sua falta de sabedoria, sua falta de intimidade, sua falta de interação, seu desconhecimento ou em quilômetros ou em milhares de anos-luz. São fatos bíblicos. A Bíblia, você pode questionar ela em tudo, porque a Bíblia não é de uma religião. Há os ciumentos, há os biblicistas, que são pessoas que entendem pouco e têm muito ciúme. Quanto mais ciúme alguém tem da Bíblia, menos essa pessoa entende. Ela está convencida absolutamente daquilo que ela crê. Vá para os fatos. Escreve isso, fatos bíblicos. Alguém fez uma pergunta, haverá um juízo final? Isto é um fato bíblico. Isto é um fato bíblico. Significa o quê? Já aconteceu, inclusive, no Kairos. Não entendi, eu nem sei o que você está falando. É por isso que eu estou te falando. Quando a sua compreensão sobre tempo, sobre processo, sobre identidade, sobre propósito é muito limitado, você absolutamente não entende o que é a mensagem, não entende o que o Senhor te chamou, não entende nem a identidade. Essa expressão que eu pedi para vocês escreverem, fatos bíblicos, significa que falta peças para concluir no Cronos. Quando você tem essa compreensão, você olha para a morte e fala, quem é você? Aí alguém fala, mas e na metafísica? E na quântica? E não sei o quê? Esses são apelidos de coisas que já existem e estão todas documentadas na própria palavra. Quando Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, aí alguém chama em 1970 de PNL, 1990. John Seymour, Joseph O'Connor, Regina Satir, nós vamos reprogramar a mente. O cara já estava falando em grego, metanoia. Espera aí, metanoia, ele já estava falando. Então, quando ele fala metanoia, nós precisamos aprender o seguinte, me explica esse fato bíblico. Mudança de rota significa. E aí você fala, Pablo, e a morte? A morte perseguiu Jesus. E a morte ficou entusiasmada, porque a morte tem um código. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que aconteceu? A morte ficou atrás de Jesus querendo ceifar a vida, mas não havia pecado. Não sei se você sabe, abrir um portal e autorização de acesso para a morte acessar um corpo humano precisa de pecado, e não acharam o pecado de Jesus. A morte ficou muito emputecida, porque desde então, quando ela entra aqui na Terra, desde o dia que ela viu Adão, ela ficava do lado de fora do jardim, olhando e falando, vai comer nessa árvore, a única forma de você não se encontrar comigo. A única forma do Adão não se encontrar comigo é ele comer essa árvore da vida, mas eu vou torcer, eu vou fazer votos que Adão e Eva comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente eles vão topar comigo aqui do lado de fora. E a morte do lado de fora olha para o lado, para dentro daqueles 4 rios, que era o jardim, uma cidade cúbica, né? E ela olhava e falava, meu sonho é entrar ali e acabar com isso, mas não tem como, não tem acesso. Não tem acesso. O que aconteceu?
A morte sabia que o homem tinha propensão a comer aquele fruto. E aquele fruto daria, os dois se encontrariam face a face. Eva e Adão comem um fruto. E o Senhor fala, se isso acontecer, certamente morrereis. Sabe o que aconteceu? A primeira experiência com a morte foi ver Caim não tendo sua oferta acertando o coração do Senhor, mas viu a de Abel. Caim não teve a sua oferta aceita. E sabe o que aconteceu? Ali ele viu a morte ceifando Abel. A morte, ela entrou no coração de Caim, e Caim não ficou chateado pela oferta. Ele não conseguia entender o porquê que Deus não aceitava dele. Cada um deu de acordo com o que trabalhava. Só que o Caim deu por dar. Abel deu o que ele tinha de melhor. E na oferta, Deus não olha o que você dá, olha o seu coração. O que aconteceu? Dali para frente, a morte vem tenebrosamente dominando sobre a terra. O que faz o homem desconectar de Deus? Quando ele não entende a eternidade. Sabe o que acontece? Quando você tem a simples compreensão de quem é a morte, que Jesus venceu a morte, isso renova tantas suas forças. Nesse sábado do Aleluia, né? Eu nasci nesse dia. Hoje não é meu aniversário. Meu aniversário é 18 de abril. Mas nesse dia, em 1987, era o sábado do Aleluia. Isso que eu estou te trazendo é um fato bíblico. Tudo que está escrito na Bíblia, por mais que não tenha acontecido no Cronos, ainda é um fato. Lá não tem nada que alguém falou assim, vai acontecer e em algum tempo não tenha acontecido. As coisas que faltam acontecer, até o mais incrédulo do mundo sabe que vai acontecer. Por quê? Porque não tem nenhum registro cronológico de 6.000 anos para cá, de toda a verbalização do Pentateuco para cá. Para quem não me conhece, estudei teologia, tenho um conhecimento um pequeno conhecimento bíblico. Não existe nenhuma passagem que ao seu tempo ficou sem concluir. Não existe passagem inconclusiva na Bíblia. Se tivesse uma passagem que apontasse para algo, por exemplo, nas profecias que cumpriam sobre o Messias, a Bíblia poderia ser colocada em dúvida, mas mais de 300 profecias foram cumpridas há 2.000 anos atrás, ou no ano 4004 da era mosaica. O que significa? Significa que não existe uma historinha ou uma fábula. Aquilo é fato. Então, presta atenção. A morte perdeu. A morte perdeu porque a vida venceu. Quem é a vida? Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que a ciência gosta de falar que não existe verdade absoluta? Eu vou te falar algo e você vai ficar chateado se você fizer parte dessa religião. A religião chamada ciência. É muito mais difícil acreditar em teorias de 14 bilhões de anos do que você acreditar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez uma pessoa muito letrada, muito estudada, fala para mim, como você, Pablo Marçal, um homem tão inteligente, acredita que o homem vem do pó da terra? Eu falei, você entende de Bíblia? Aí ele falou, não entendo e não acredito. Aí eu falei para ele, então nós não vamos discutir com base bíblica, vamos discutir a base da lógica. Você tem raciocínio lógico? Ele falou, tem. Eu falei, então esquece o homem agora, esquece Deus, esquece o pó. Vamos recomeçar a conversa. Pega uma semente, planta ela no aço. Deu alguma coisa? Não. Coloca a semente no vento. Germinou? Não. Coloca a semente na água. Se não tiver resquício de terra nessa água ou na semente, vai germinar? Não, a maioria delas não. Coloca a semente na terra. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito simples. Vai acontecer algo muito simples. Ela vai germinar. Então, quando você coloca uma semente, que no grego significa, no latim, né? Não sei se é no latim ou no grego, agora fiquei confuso. Sêmen. Sêmen é semente. Sabe o que acontece? Quando você deposita a semente na terra, ela te volta uma árvore. O que é mais assustador? Acreditar que nós viemos do pó da terra ou, presta atenção nisso, é mais assustador acreditar que a gente veio do pó da terra ou uma árvore vindo do pó da terra? Aí eu não estou entendendo a confusão que você está criando. Aí eu falei,
explica a forma assombrosa que uma semente morrendo, que é o processo de germinação, cresce uma árvore pela troca de fase, ela dá fruto e isso não tem limitação na terra. Agora olha para Deus. Deus, ele não faz nada sem lógica. Quando ele cria o homem da matéria da terra. Porque se ele deu a terra e falou que ele vai governar a terra, ele tem que partir da terra. Então tudo que Deus coloca na terra, esse encapsulamento, não sei se você sabe também, esse respirar que você carrega é um sopro que Deus deu na narina dele. E esse sopro, que dá 1.051.200 horas de vida, ele poderia ser eterno se ele ficasse dentro do jardim comendo a árvore da vida. Só que, por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque se eu coloco alguém no jardim e dou liberdade para ele, para ser imagem e semelhança minha, ele não tem como sair de lá, eu não coloquei ele no jardim, eu coloquei ele na prisão. Presta atenção no que eu estou te falando. Se eu, Deus, coloco você no jardim, você não tem possibilidade de saída, eu te coloquei foi num presídio. Não, Deus fez, eles nos fizeram imagem e semelhança. Inclusive está em Gênesis 1:26 assim, façamos o homem à nossa imagem, façamos no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nesse dia ele não falou todos, todes e todas. Ele falou o homem. O homem que ele fala ali é genérico. Só que depois disso ele fala, agora eu vou fazer a mulher. E o mais interessante é que essa geração quer afrontar Deus falando que eu vou nem entrar nesse assunto, porque o assunto está de alto nível, eu tenho que baixar demais o nível para falar dessas coisas. É o seguinte, o processo de entropia na física, que é Deus tirar o sopro de dentro da narina dele, introjetar naquele pó, trouxe um negócio chamado vida para Adão. Então, você, onde você estiver agora, você vai respirar bem fundo assim, ó. Essa entropia, não sei se você sabe o que é entropia, pensa num gelo derretendo e virando água. Pensa um sopro saindo de dentro da narina, saindo de dentro da boca do Deus vivo, entrando dentro da narina e transmitindo o espírito. O espírito do homem é transmitido para dentro, o espírito de Deus é transmitido para dentro do homem através do sopro. E é esse sopro, a coisa mais linda que existe, esse sopro está aqui. E você se mantém vivo por causa desse cardio. E o mais interessante é que esse sopro ele vai direto para o seu pulmão, que percorre todos os milímetros cúbicos dos seus quilômetros de veias, e isso faz com que o seu cardio funcione, e quimicamente o processo mais poderoso que Deus fala para você guardar é seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse respirar está aí todos os dias, e você gasta absolutamente esse processo, sabe fazendo o quê? Perdendo a sua vida com palhaçada. Nós fomos correr agora, meus filhos mais velhos foram correr juntos e concluíram os 5 quilômetros com a gente. E aí um deles parou, faltando 300 metros. Aí eu falei, levanta a cabeça e respira e não para. Vamos junto, continua respirando. Para de fazer macaquice, para de ficar subindo nas coisas. Olha para frente, puxa para cá. E aí ele conseguiu terminar isso junto. Deixa eu te falar algo. Você não sabe o poder que está nesse cardio. Algumas pessoas matam as outras por conta de respiração. Várias pessoas, a cada 10 mortes no mundo, que não são assassinatos diretos, mas que parecem causas naturais, 4 mortes são por conta de coração. E aí Deus fala, de tudo você deve guardar, guarda o seu coração. Ali ele introjeta o espírito, a alma vivente estabelecida que governa sobre o pó. E aí é tão difícil de acreditar que a semente que a gente planta na terra vira uma árvore, né, que traz vida, que quando a gente desce de novo no pó, o corpo humano em decomposição vira adubo. Vira o quê de novo? Pó. É difícil acreditar nisso. De maneira nenhuma. Só que as pessoas que são lógicas, elas preferem acreditar que a gente é filho de macaco. E o mais engraçado é que quando essa pessoa que fala que a gente veio de um ancestral primeiro de um macaco, acha ruim quando você chama alguém de macaco. Peraí, cadê a incoerência? Cadê a coerência? Qual o problema de chamar alguém de macaco, sendo que vocês ensinaram essa teoria merda de Darwin, de falar que a gente veio de macaco? Não, nós não viemos de macaco. Macaco foi criado no 5º dia, Deus criou o homem no 6º. E a pessoa vira e fala assim, mas eu continuo não acreditando. Deixa eu te falar uma coisa, bem pesado. Pare de acreditar em Deus. Para acreditar nisso é porque você não tem experiência. Quem não tem experiência precisa de crença. Quem tem fato, já é. O que você precisa, sabe o que é? Você precisa, absolutamente, conhecê-lo.
Engraçado é que quando Darwin faz isso, quando você estuda de forma aprofundada, Darwin estava com raiva de Deus. Estava com raiva de Deus por causa da morte da mãe, por causa de morte de filha, porque ele era anglicano, era um cristão, inclusive, e ele ficou abalado. Na verdade, ele não era cristão, ele era um religioso que achava que Deus tinha que fazer tudo por ele. E quando você desperta, sabendo que você é imagem e semelhança dele, Deus não tem que fazer nada por você. Sabe por quê? Porque Deus não é seu funcionário. Deus já fez o quê? Deus já fez todas as coisas na fundação do mundo e falou, vai lá e governa, brilha, multiplica, domina, sujeita. O que ele te deu foi uma obrigação de governar, não foi um direito seu de ficar enchendo o saco dele, pedindo nada para ele. Deus não é ineficiente igual você. Deus não é uma pessoa da qual deixa de fazer uma tarefa, ou é prolixo, ou fica enrolado. Eu amo quando uma pessoa fala, Deus está demorando a responder. Toma vergonha nessa cara sua, rapaz. Ô moça, presta atenção quem é Deus. Ele não precisa que você faça algo para ele fazer da parte dele, não. Já está feita a parte dele. Entenda que a parte dele já está feita. Todo mundo vai escrever assim, ó, Deus já fez tudo. Se Deus fez tudo, o que você precisa fazer? Cuidar da sua vida. E aí, nós somos influenciados por grandes nomes, por grandes revoltados. Eu não sei se você sabe, a maior parte das lideranças mundiais nessas últimas gerações tinham bloqueios com o pai. Eu e os meus sócios, nós vamos fazer uma viagem, uma pescaria maravilhosa. E aí nós decidimos levar nossos pais. E foi muito forte ver a história de cada um. Um pai deu desculpa e não quer ir. O outro pai está sem dinheiro, o filho vai pagar. O outro está sem graça de ir. Mas tem pessoas que querem levar seus pais e seus pais morreram. Tem pais, tem sócios que os pais, essas pessoas não veem seus pais desde os 15 anos de idade. E aí a gente estava numa mesa hoje, na hora do almoço, e eu falei para eles assim, liga pro seu pai, deixa a gente ouvir você conversar. Foi muito emocionante. Nós vimos dois fazendo isso. E na hora que ele fala assim, pai, os meus sócios estão indo com os pais deles, só falta o senhor pode ir com a gente? Parecia um menino chamando o pai para ir ver alguma coisa, uma apresentação na quinta série, foi muito forte. Aí um deles está muito com o coração fechado em relação ao pai. E enquanto a gente corria os 5 quilômetros, ele perguntou assim para mim, para a gente estava correndo, o que eu tenho que fazer para ressignificar? Porque é uma viagem de 10 mil reais para cada pessoa, né? E aí ele pergunta assim, o que eu tenho que fazer? Porque meu pai nunca fez nada por mim. E eu falei, amigo, pergunta pro Nésio. O pai do Nésio morreu quando ele era criança. O Nésio estava no colo dele. Num capotamento, o pai dele quebrou o pescoço. Pergunta para ele se ele gostaria de levar o pai. Pergunta pro Diego Neves, que o pai também tá morto. Pergunta o que ele gostaria de fazer. Se ele gostaria de levar o pai dele. Pergunta pro Silas, que não vê o pai desde os 15 anos de idade. Pergunta para ele se ele animaria a levar. Se eu te falar uma coisa, nós não sabemos aproveitar aquilo que o Senhor nos deu. Esse negócio é muito forte. Aí tava o outro, nossa, minha esposa gostaria de levar o pai também, o pai é falecido. Só que na verdade a gente mata as pessoas em vida. Sabe por quê? Porque elas não fizeram o que a gente gosta. Ou porque não fizeram aquilo que a gente acha que eles deveriam fazer. Eles deram o melhor de tudo. Eles deram o melhor que eles podiam. Sabe o que eu tenho para falar para você nesse sábado de Páscoa? Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, você vai prosperar muito. Eles deram o melhor que eles puderam. Eles não conseguem fazer mais que isso. Você tem sabedoria, você consegue. É muito difícil. A gente, numa profecia que é um fato, fala assim que nos últimos dias os corações dos filhos se converteriam aos pais e dos pais aos filhos. Está lá em Malaquias. O coração dos pais e dos filhos se converteriam. Sabe o que você tem que entender? Que você não vai prosperar enquanto você não ressignificar. O que a gente precisa entender de verdade é que todos esses sócios que não têm seus pais, eles dariam a vida para eles estarem nessa viagem com a gente. Vai ser muito forte. Eu tô sonhando com isso já, vai ser esse mês. Vocês vão ver pelo Instagram da vida aí, pelo YouTube. Escreve assim, ó. Obrigado, papai e mamãe, por mais canalhas que eles poderiam ter sido. Sabe por quê?
Porque o grande esforço de alguém que odeia Deus e a palavra é atacar a família. Você pode errar o tanto que for, mas deixa eu te falar algo. Não perca sua família, não seja um indigente. Não seja uma pessoa insensível com seus pais. Nunca julgue, nunca, ó, o Matheus Ribeiro está falando, nunca conheci meu pai, está falando. O problema dessa nação não é o Lula, é a falta de paternidade. É por isso que as pessoas que votam nele, inclusive, falam exatamente assim, ó, Lula é um pai, você entende? Problema de paternidade, falta homens, falta patriarcado de verdade, gente que é gentil, gente que quer treinar seus próprios filhos. Pablo, mas a live é sobre a morte venceu. Não, a morte perdeu. Quem venceu foi aquele que peitou a morte e não teve pecado. Ele é nosso modelo. Para de ficar idolatrando pessoas. Nem Jesus, que poderia ser digno de ser idolatrado, quer que você idolatre ele. Ele mesmo, o próprio Deus vivo, repudia a idolatria. Alguém escreveu, e o pai abusador? Deixa eu te falar. O abuso talvez durou 1 minuto, 5 ou 50 minutos. E você às vezes fica 50 mil horas com ódio do seu pai. Eu não falei para você não discipliná-lo. Ele precisa ser disciplinado, né, pelas leis dos homens, vai ser disciplinado pela lei de Deus, mas se você for do reino, você abre mão. Você abre mão do ódio, da raiva, do rancor. Já era. O que eu quero que você entenda é que quando você entender a relação da morte e da vida, você vai parar de comparar, achando que a morte e a vida têm o mesmo peso. A vida já existe antes da pessoa entrar aqui na Terra. A vida aqui na Terra é uma experiência de humanização de eternidade. E depois que você desconecta aqui, você foi dormir naquela hora que vai acontecer, na hora que a Maranata cumprir, você vai ver o seu corpo sendo glorificado e você vai ver que a vida sempre existiu e sempre vai existir. Ninguém nunca morre. Alguém fala assim, mas e os que vão para o inferno? Os que vão para o inferno vão ter morte eterna, sabe o que significa isso? Seria uma grande vantagem ir para o inferno e acabar tudo, sabia? Seria uma enorme vantagem se uma pessoa fosse para o inferno e Deus acabasse com ela e falasse, acabou! O inferno ia ser vantajoso. Só tem um problema. A ira e a justiça de Deus, ela não é uma brincadeira, então não vai ter descanso. O que eu quero que você entenda é que nem o inferno acaba com a vida. Morte eterna significa um tipo de vida que vai ser infernal para todo sempre. E ter compreensão disso faz você amar Deus de tantas formas, porque você vai amar a justiça, porque ele é muito nítido. Ele é muito claro em dizer, morte que não vai cessar. Ou seja, a morte não é o contrário da vida. A morte significa um tipo de condenação. E quem for para o inferno, que é uma grande parte das pessoas, essas pessoas vão pagar eternamente. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Se o inferno colocasse um fim na vida, um monte de gente ia querer. Eu não aguento mais sofrer, então vai para o inferno. E lá no inferno, Deus vai bater o martelo, vai te julgar e você vai evaporar. Não vai. Eternamente no caos. Eternamente. Vários de vocês chegaram até Deus, sabe por quê? Justamente porque parece que se você ficar com Deus, você vai vazar de perto do inferno, né? Você tem medo do inferno. Posso te falar? Quem é amigo de Deus nem lembra que o inferno existe. Para tudo que você quiser crescer na vida, você precisa da morte. Jesus falou assim, um trigo não prospera se ele não morrer. Você, sendo uma criatura, se não morrer, você não vai governar. Não acessa o reino se você não nascer da água e do Espírito. Eu anotarei isso, está lá em João 3,5. Você não sabe mais que seus pais. E se você tiver treta com eles, você tem treta com Deus, porque está escrito assim na sua palavra. Honrar pai e mãe vai aumentar seus dias e a sua prosperidade. É por isso que você tem que resolver isso. Por isso você tem que resolver isso. Pablo, você não conhece meu pai. Conheço sim, seu pai é o mesmo do meu. Talvez o seu treinador falhou com você, mas seu pai é o Deus vivo. Nós temos o mesmo pai, independente de religião. Agora, alguns de vocês não aceitam ele como pai. Você sabe o que é honrar pai e mãe? É honrar Deus. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Eu queria que todos vocês, nesse sábado do aleluia, nesse
símbolo mais poderoso da Páscoa, né? Talvez você não assistiu ontem, mas ontem eu expliquei sobre as 3 Páscoas. A Páscoa é passagem, passar sobre. Páscoa é passar sobre. E o que é a Páscoa? O símbolo de Noé, com que Deus fez resetando a terra, é uma Páscoa. A Páscoa, no Egito, foi poupar os primogênitos que tivessem o sangue derramado, né? Colocado no umbral. E Jesus, com a poderosa Páscoa, na data da Páscoa, o que acontece? Jesus entra em remissão dos nossos pecados. O que acontece? Começa a mudar sua compreensão sobre a morte. Não é para você ficar corajoso e quebrar sua cara e se matar, porque você tem que concluir, tem que cumprir seu propósito. Quem venceu a morte foi a própria vida. Aí você fala, como assim vida? Jesus é a vida. O caminho, a verdade e a vida. Pablo, caminho para onde? Para chegar em Deus. Qual verdade? Aquela que você não precisa duvidar. E o que é esse negócio de vida? Vida abundante, vida transbordante, uma vida vivificante, uma vida que te dá a vida eterna e te dá a sua vida aqui. E mesmo que você seja perseguido aqui, ainda te dá retorno aqui. Isso não é coisa minha, a própria palavra fala. Se você for meu discípulo, Jesus fala, você vai ter perseguição. E o tanto de perseguição que você vai ter, também você vai colher. Você vai prosperar o tanto de vezes que você for perseguido. Então, a morte foi vencida? Foi. Por que você tem medo dela? Se a morte foi vencida, por que você tem medo dela? Aí alguém fala, eu tenho medo de bandido. Tenha temor do Senhor. Escreve todo mundo assim, ó, temor é igual ao extremo respeito. Coloca igual assim, ó. Temor é igual a um extremo respeito. Alguém escreveu, sou órfão de pai e mãe, mas honrei meu pai até a morte. Deixa eu te falar. Honre até depois do fim. Porque quando você honra seu pai e sua mãe, você está honrando a Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então, nesse final de semana, eu sei que um monte de gente está em festa e nem lembra de nada disso. As festas, elas são símbolos para que nós saibamos renovar a nossa mentalidade, o nosso circuito emocional, para que a gente possa continuar prosperando. Assim como os alunos, as crianças das nossas escolas, eu pergunto, sempre que vou ter com eles, eu pergunto, o que vocês vieram fazer aqui? Eles respondem, viemos prosperar. Por que seus pais pagam essa escola? Para a gente prosperar. E o que Deus quer de vocês? Quer que a gente prospere. Ou seja, você vem na terra para prosperar. Vai prosperar? Vai ter que governar, senão vai parar de prosperar. Então, por favor, não se preocupe com a morte. Sabe por quê? Porque alguém que tem um poder de dar um tiro na sua cara não tem um poder de eliminar a sua vida de verdade. Você vai dormir. Você tem que ter muito respeito pelo que Deus te deu, tem que se guardar e tá tudo certo. Mas não tem que ter medo disso. O Senhor é contigo. Então, nesse sábado, você quer governar? Você quer ser realmente imagem e semelhança dele? Para de preocupar com o que os noticiários estão preocupados. Para de preocupar com o que esse povo que não entende nada de eternidade está preocupado. Pare de focar em coisas e foque em causas. Causas apontam a sua vida para a eternidade. Coisas apontam a sua vida para a terra. Na terra, desfrute. Use a sua alma para governar sobre as energias e o seu espírito para apontar para Deus. Foque na causa. Saber o que Deus te chamou é a maior causa que você tem que descobrir. Saber o que Ele introjetou em você é a maior causa que você tem que descobrir. E o Senhor, quando Ele te mostra isso, você começa a atrair energia por conta disso. Ter o temor ao Senhor, muitas pessoas têm medo de Deus. Não precisa ter medo de Deus. Mas Ele é furioso, Ele é Deus de vingança também. Vingança significa cumprimento. Não é que Ele tem raiva de alguém. Vingança, você já viu alguém falar assim, essa árvore vingou? Significa que deu fruto. Vingança de Deus na palavra significa a justiça foi concluída. Fique em paz. O que Ele falou vai acontecer. E como Ele falou e vai acontecer, eu quero que você ponha algo no seu coração. A partir dessa Páscoa, desse passar por cima, dessa proteção, desse favor que Ele tem te dado. Alguém já perguntou ali para mim, já fizeram macumba para você? Mas é claro.
As pessoas fazem esse tipo de coisa porque elas não conseguem governar a própria vida, então elas querem gastar energia, inclusive dinheiro, matar bicho. Se eu pegar uma macumba lá com meu nome, eu ainda como. Se a farofa estiver boa, eu como normal, ó, com a farofa e o frango. Se não tiver azedo. Se tiver azedo, aí eu passo para frente para alguém comer lá, que tem gente passando fome. Mas sabe o que significa? Todo mundo que faz esse tipo de coisa sabe com quem está mexendo. E na hora que eles estão fuçando mesmo, quem é sério mesmo na macumbaria conhece o mundo espiritual. E aí a pessoa sabe que está mexendo com pau de aroeira, está mexendo com poste de energia, que vai dar choque. Aí eles falam, deixa quieto, vamos fazer para os mais fracos, oprimidos. Você entende o que eu estou falando? Papo, você tinha que respeitar o que as pessoas... Deixa eu te falar. Respeite tudo o que você pensa na sua cabeça, mas não presta continência para nada. Nada que não for natural. Eu quero ver você transbordando, eu quero ver você servindo os outros, eu quero que você deixe de encher o saco das pessoas nessa geração. Pablo, eu quero a sabedoria. O provérbio já está escrito. Está escrito, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acabei de te explicar, talvez você não preste atenção. Alguém escreveu assim, ó, a macumba só vinga quando a pessoa acredita. Não, a macumba não é só isso não. A macumba pega quando você não tem controle mental absoluto. A inveja pega quando você não tem controle mental absoluto. Uma pessoa passa raiva em você só quando você não tem controle mental absoluto. A crise do país só entra na sua cabeça quando você não tem controle mental absoluto. E o que é esse negócio? O que é esse negócio? Controle mental absoluto. Chama-se governo. A sua alma tendo clareza daquilo que foi chamada, está na direção do seu espírito. E esse controle mental absoluto é você não ficar divagando na terra e você falar, isso que eu quero e o seu corpo tem que obedecer. Só que aí vem a relativização dessa gestão das emoções. E aí você não sabe mais interpretar os sentimentos, isso engole você e você faz coisas que você não jamais faria. Aquele senhor que entrou com machadinha e matou as crianças. Alguém falou, ele é psicopata. Você nunca vai ver esse povo que faz esse tipo de atentado entrar dentro de presídio e matar os outros. Sabe por quê? Porque se a pessoa fosse um monstro de verdade, doente mental, ela iria entrar dentro da boca de fumo e matar. Você não vê nem um único caso de ninguém fazendo isso. Sabe por quê? Porque ele calcula e fala, se eu entrar lá, eu vou morrer antes de levantar a mão. Essas pessoas, elas estão vidradas em frequências erradas, elas vão lá, praticam e depois assustam com o que fizeram. Você sabia disso? Por mais que você seja uma grande pessoa, um guerreiro de teclado da revolução digital e comenta coisas que deveriam acontecer com essas pessoas, você não sabe de verdade o que passa na cabeça delas. Você não sabe a falta que um pai fez nessa pessoa. Nunca estou justificando o erro dela. E não há nada que a sociedade toda junta pode fazer para tirar o peso que a gente está no coração em relação a essas crianças. Não só as 4 que foram assassinadas por esse canalha, mas as 32 crianças são assassinadas todos os dias. Você sabe o que faz reduzir esse número? Não é a gente dar tiro na cabeça deles, arrancar eles, os pedaços dos membros deles, nada disso. É colocar os pais para terem o cumprimento do propósito de paternidade, que é treinar filhos. As pessoas estão assim, não é porque direitos humanos protegem bandidos, não. É porque os pais deixaram de ser pais, as mães deixaram de ser mães. Os filhos não honram pai e mãe. Então tá uma briga generalizada entre pais e filhos. Se você quiser aprender a governar, você tem que entender que a morte já foi vencida. Só que você ainda dá lugar para ela. Eu quero todos escrevendo assim, ó, eu ativo o meu controle mental absoluto. Você tem que aprender isso. Alguém escreveu ali, define o Espírito Santo, por favor. Terceira pessoa da Trindade, aquele que quando Jesus foi ressurreto, depois dos 40 dias, subiu aos céus e ele prometeu, o Espírito Santo desce sobre vocês agora. E ele vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito Santo é a própria pessoa da divindade, com a deidade de Deus. O Espírito Santo é aquele que te convence, é aquele que te constrange, é aquele que fala no seu coração. E muitas vezes você fica achando que Deus vai falar no seu ouvido, mas Deus não usa essa fala de ouvido, ele usa o impulso do seu coração, uma ressonância. Você precisa aprender a ouvir a voz dele. Pablo, como que eu ouço essa voz no coração, se é uma ressonância? Você vai sentir paz ou vai sentir um pesar no coração? Mas o coração é enganoso, diz a palavra. Pois então, tem 929 versículos falando de coração e você fica pegado negativamente em um único versículo que fala que ele é enganoso. Por que é enganoso? Porque tem raiva, rancor, ódio e amargura. Como que faz para pegar os outros 928 versículos?
Lá fala de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando você olha para o seu coração, é a primeira coisa na formação dentro do útero da sua mãe. Não sei se você sabe, não foi sua cabeça que veio primeiro, não foi seu pulmão que veio primeiro, não foi seu esqueleto que veio primeiro. A primeira coisa que aparece lá dentro do embrião é o coração. A cena mais assustadora de todos. Seu Espírito Santo é seu melhor amigo. Alguns de vocês tratam ele com religiosidade. Vários de vocês nunca ouviram a voz doce. Uma característica de quem conhece o Espírito Santo é que a voz é doce. Se uma pessoa falar alto do seu lado, vai falar mais alto que a voz do Espírito Santo, porque a voz dele é nobre, é uma voz baixa, suave. Para ir um pouco mais, para quem tem intimidade com essa pessoa, é como se fosse a parte feminina da criação. A doçura, o consolo. É como olhar para uma mãe que dá a vida pelo filho, entende? Esse é o papel do Espírito Santo. Quando você tem essa clareza no seu coração, você tem um temor, uma reverência por o Espírito Santo. Inclusive, a palavra fala que se você blasfema contra o Espírito Santo, você não tem nem perdão. Eu te falo, quando você tiver isso, clareza em ouvir o que o Espírito Santo fala no seu coração, você vai conhecer uma paz que não é ausência de guerra. Você vai conhecer uma paz que excede ao entendimento. Ou seja, não significa que é uma paz de ninguém está procurando conflito com você. É uma paz que excede a tudo que você consegue pensar cognitivamente. É uma paz que você só acha dentro do coração. Escreve aí, ó. Paz que excede o entendimento é a paz do coração. As pessoas, pode acabar seu dinheiro, pode acabar sua reputação, pode acabar as pessoas que estão em volta, mas seu coração continua em paz. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa absolutamente pegar esse código dessa noite. Eu não vou estender muita live. Obrigado aí pela presença de vocês, logo no sábado à noite. O Espírito Santo é paz, consolo, sempre presente nas tribulações. O Senhor nunca te deixa. Tenha compreensão que essa paz é o que você tem que buscar todo dia. A paz que excede o entendimento significa que o entendimento está na cabeça. Esse discernimento, essa impressão do mundo espiritual é no peito, é no coração. Interessante é que para você acessar a salvação, você tem que crer com o coração. E não com o seu cérebro, cognitivamente. Vários de vocês conhecem um tal de Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? Aquele Jesus que a pessoa fica falando assim, ele é o Jesus. Hã? De ouvir falar. Só que quando você tem intimidade, você não está atrás do Jesus religioso, nem o Jesus histórico, nem o Jesus filosófico. Você está atrás do Jesus seu amigo. Na verdade, você anda lado a lado com ele, porque ele quer que você entenda algo. Você é meu amigo. Escreve todo mundo assim, ó. Chega de murmurar. Chega de reclamar. Vá conhecer Jesus na sua vivência. Ó, amanhã vai ter live às 20. E vocês que não entraram no grupo do WhatsApp, tá no meu stories, eles vão colocar na link da bio agora também, e tá aqui na descrição do YouTube. Nós somos aí um pouco mais de, deixa eu ver, 15 mil pessoas, e eu quero que você entenda o seguinte, tem essa data como algo reflexivo e não como algo religioso. Tá, mas eu quero que seja religioso, tá bom, transcenda isso aí. Tem essa data como algo de intimidade. Nessa semana agora, todos os dias, né, a partir de segunda, eu vou estar às 4h59 da manhã no YouTube, no Instagram, e eu quero ativar você. Eu quero que você vá para o próximo nível. E todos os dias à noite, às 20, todo dia vai ter uma palestra presencial ali na plataforma internacional, em Alphaville, e todos os dias, nós vamos explodir essa cabeça sua. Começa a usar a simbologia poderosa, né, do que é essa Páscoa. Tá da hora, compra lá o ovo de Páscoa, tá tudo bem. Mas eu quero que você entenda algo. Esse é um tempo de você renascer. Esse é um tempo de você deixar esse velho homem, essa velha mulher. E eu quero que você coloque pressão, porque essa terra precisa disso. Precisa de pessoas que saibam usar uma ferramenta chamada coração. Quando eu falei para você parar de murmurar, é tempo de ser ativado. Eu queria que vocês escrevessem isso aí. Pega o teclado agora e escreva assim, ó. Ó, escreva assim, ó. Eu quero ser ativado. Essa vida nova é ativação, e essa ativação ela é sobrenatural, ela é no mundo espiritual. Então esse passar sobre é um ciclo, é uma nova, é um novo acesso, é uma renovação. Começa a entender no mundo espiritual. Eu te chamei aqui hoje e comecei te falando nessa live. A morte perdeu. Como assim a morte perdeu? Quando você tem discernimento da eternidade, a morte não faz mais sentido para você.
Desculpa te falar, sei que já perdeu um parente. O sofrimento que você tem em relação a ele não é sobre a morte dele, é sobre o tempo que você já não pode ficar mais com essa pessoa. É mais um remorso de não ter aproveitado o tempo juntos. Aproveita vivo. Aproveita vivo. Porque no final das contas você vai descobrir que eles estão só dormindo. Escreve todo mundo assim, a morte perdeu. Sabe o que é interessante? É que vários de vocês ainda não abriram a empresa de vocês porque vocês morrem de medo de quebrar. Deixa eu te contar algo. E daí? Vários de vocês não fazem coisas impressionantes. Sabe por quê? Porque morrem de medo. Vocês são escravos da morte. Eu não sei se você sabe, mas a raiz de todos os medos é a morte. A raiz de todos os medos, todos têm que tirar uma guia de imposto e pagar para a mesma pessoa. Quando você olha assim, ó, eu tenho medo de falar em público, e aí você vai pegando a raiz e vai me chamando até chegar na última raiz. Qual que é a causa? Morte. Aí eu tenho medo de abrir empresa e nós vamos falir, aí nós vamos para debaixo da ponte, aí nós vamos passar fome, a fome vai pegar nós, depois da fome é o quê? A morte. Depois de tudo que você fizer o traço, o caminho, o último estágio do medo encontra na mesa da morte. A morte perdeu. Aquele que era, que é e que há de vir, venceu ela e peitou ela pessoalmente. A morte ficava olhando para Jesus lá na cruz e falava, morre. Eu não sei se você sabe, Jesus não foi assassinado. Na palavra está escrito assim, ó, que ele falou, está consumado. A ti entrego o meu espírito. Não ter compreensão disso é terrível. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então vamos lá. O salário do pecado. Pecado paga um salário. O salário é morrer. Adão pecou? Está aqui seu salário. Você pegou? Está aqui seu salário. Jesus não conseguia receber o olerite, porque não pecou. E a morte ficava em volta. Vamos, que tanto de tempo é esse? O que tem que fazer? E todas as mais de 300 profecias foram cumpridas. Quando cumpriu a última, estava tudo escrito. E que vai furar você do lado, que vai jogar vinagre na sua boca, que vai furar você com um coroa de espinhos, que vai arrancar e vão lançar sorte sobre a sua capa, que sua mãe vai estar ali do lado, o seu discípulo vai estar ali, tudo. E que o véu vai rasgar de cima para baixo, que o céu ia fechar. Todas as profecias de Obadias, Zacarias, Jeremias, Isaías, Amós, todos eles profetizaram, todos, Joel, todas as profecias, eu estou arrepiadaço aqui no meu braço. Tudo se cumpriu. Aí Jesus olha para a morte e dá uma risada assim e fala, o que você está fazendo aqui? Eu me entrego. A ti eu entrego o meu espírito. Imagina a morte lá, sem graça. Desde o dia que Adão saiu do Éden, a morte vem com a foice e arranca o pescoço de todo mundo. E a morte olhando e falando, quem é você que eu não tenho controle sobre a sua vida? Que absurdo. Escreve isso, a morte perdeu. Naquela hora aconteceu algo surpreendente. Jesus olha para a morte e fala assim, bora trocar uma ideia lá no inferno. Para quem não sabe, Jesus desce até o centro da terra, né? Não fala assim, escrito isso na palavra, mas ele vai lá e toma a chavezinha do inferno da mão do diabo. Um lugar chama Hades, que é tipo o hall de entrada onde fica o paraíso e o hall do inferno. E Jesus vai lá e fala com todas as almas que estão ali, todos que estão dormindo. E deve ser impressionante você chegar na casa de alguém, ter que tomar a chave e todo mundo louco, desesperado, o que esse homem está fazendo? Venceu a morte. O mais interessante é que não foi um homem que viu Jesus ressuscitado, foi uma mulher. Eu vou falar disso amanhã. E o mais interessante é que fizeram de tudo para apagar essa história, mas ninguém consegue segurar isso. Porque se fosse só uma história, era só jogar fora. Mas como é vida, você não consegue arrancar a vida de dentro do peito das pessoas. Entende? A morte realmente perdeu. Eu gostaria que depois de um momento desse juntos, você orasse de verdade e agradecesse o Senhor por ele ter sido o único ser humano aqui na Terra, sendo homem. Lá na palavra fala em Isaías que ele deixou a glória no trono, se esvaziou da glória e desceu como homem. Sabe tudo que eu e você passamos. E ele peitou a morte ficou enfurecida, mas falou, que é isso? É o Filho de Deus. Alguém que passou por tudo
Eu sei que alguns de vocês não vão gostar do que eu vou falar, mas não me impressiona Jesus ter morrido no Calvário. Tem gente que é tão bobo que acha que a morte de ser pregado no Calvário é uma grande coisa. E é só uma grande vergonha. Qualquer um lunático pode ser pregado numa cruz. O fato de Jesus ter chorado e sido espancado, isso não comove meu coração. Alguns de vocês são religiosos, vão ficar assustados com o que eu vou falar. Porque todas essas atividades qualquer pessoa dá conta de fazer. O que me deixa assustado é um cara que passou na Terra 33 anos e meio e não pecou. Só que eu vou te falar algo. O que me deixa mais impressionado não é só isso. O que me deixa muito louco, sabe o que é? O que me deixa transtornado é um cara entregar o espírito, o inferno inteiro louco, estremecendo, a morte falando, segura que eu vou levar ele. Aí ele olha para a morte e fala, perdeu. Você perdeu. Está cumprida toda a profecia. Senhor, a ti eu entrego o meu espírito, está consumado. Isso homem nenhum deu conta de fazer. Quer saber mais? No terceiro dia, todos conspirando para esse homem, todo mundo preocupado. Isso foi mais chocante que qualquer outra coisa. No terceiro dia ele ressuscita. E na hora que esse cara ressuscita, coisa que nenhum outro conseguiu fazer desse mesmo jeito, falar que iria e voltar. Ele ressuscitou, andou com os discípulos e falou, agora eu subo. Mas enquanto eu subo, o Espírito Santo desce. Deixa eu te falar, é uma coisa impressionante atrás da outra que nem um lunático, nem um maluco, nem ninguém daria conta de fazer. Nem a pessoa mais rica do mundo daria conta de fazer. Cumprir tantas profecias e morrer, ressuscitar, subir aos céus e falar, eu tô com você até a consumação dos séculos. É isso que me impressiona. Talvez você se impressiona com as coisas erradas. Coloca uma coisa no seu coração. A morte perdeu. Um dia, um ateu falou para um cara assim, eu sou seu Senhor e seu Salvador. Falou para um cristão. Eles estavam ao vivo na televisão americana. E o cara, cheio de inteligência humana, pegou e falou, eu sou seu Salvador, eu morri por você. Eu morri não, eu me sacrifico por você, a partir de agora você vai me seguir. E aí o cara com muita simplicidade fala assim, tá topado. Quero saber o dia da sua morte, de crucificação. Quero saber o dia da sua ressurreição. E na hora da sua ressurreição, quando eu te ver subindo aos céus, eu sou o seu servo. Mas o cara que é ateu ficou tão revoltado, ele não sabia o que dizer. Tá topado. Você vai no túmulo de todo mundo que fica liderando grandes religiões, tá lá os restos mortais de todos eles. Você vai no de Jesus, não tá lá. O que eu quero que você entenda é que você não precisa se convencer, você precisa acessar. Escreve assim, o cristianismo é acesso. A morte realmente perdeu, foi consumada. Às vezes vocês veem aí eu escrevendo, você vai ser resgatado. Você pensa que é brincadeira. Você foi chamado para ser resgatado. Você foi chamado para andar num movimento de governança dessa geração. Não sei se você sabe, mas a gente tem uma grande possibilidade de ser completamente engolido pela tecnologia e deixar para outras gerações para ver a manifestação dos filhos. Mas a gente pode resolver esse negócio agora, mano. Se vocês se levantarem nesse lifestyle que é o cristianismo, que é cuidar da vida de vocês, governar, transbordar, ser generoso, ativar essa identidade, acessar o reino, você tá louco, mano. Nós vamos acelerar coisa que nenhuma geração fez. É isso que queima no meu coração. Inclusive, no final, agora eu vou fazer um boot. Então, escuta. Você foi chamado para ser resgatado, para você resgatar os outros. Eu quero que todo mundo escreva assim, ó. Esse é o resgate da humanidade. Para de ficar chocado com essas coisas de todes, Todd. Tem um Todes, tem um Todd, Todinho. Não adianta combater isso. Sabe o que você tem que fazer? Manifestar a glória de Deus. Porque o religioso ele vai espernear contra isso, mas ele não vai edificar o reino. Para de ser ante alguma coisa. Manifeste o reino. Alguém escreveu para mim, eu estou pronto para servir. Pois é, esse é o tempo de governar. Quanto maior o governo, maior a servidão. Você não está entendendo? Nós somos de governantes. Esse é o momento da humanidade. Esse é o resgate da humanidade. Esse é o grande lance. Nós precisamos destravar uns aos outros. Esse é o grande chamado. Essa é a grande comissão dele. E nesse resgate da humanidade, você precisa resgatar também.
A palavra fala que os animais gemem pela manifestação dos filhos. Acaso você não tem compreensão das escrituras, o que isso significa? Esse é o resgate dos governantes, resgate dos generais. Escreve assim, eu estou pronto para governar. Eu estou pronta para governar. Não é para você ser um ser humano melhor, para você ficar exibindo no Instagram suas posses pessoais. É para você mostrar seu coração. Isso vai atrair muita gente. Muita gente. Nesse sábado de Páscoa, você que nunca queimou seu coração com uma mensagem dessa, eu quero te estimular a fazer parte desse reino. Esse reino não é meu. Eu governo nele. Mas esse reino é de quem me chamou. Eu pouco importo o que as pessoas dizem ao meu respeito. Eu quero saber o olhar dele, o coração dele, como ele me trata. E o que me interessa não é você falar assim, o Pablo é um gênio, o Pablo é isso, ou que você fala bem ou fala mal. Não sei se você me conhece, mas pouco importa qualquer coisa que você fala ao meu respeito. A minha vida é um ensaio para ouvir da boca dele assim, servo bom e fiel. É isso que queima aqui dentro. O resto para mim não interessa. Quando alguém fala, você é bom demais, você mudou minha vida, eu falo, tô nem aí. Eu só fiz o que ele mandou, então é problema meu com ele. Aí alguém fala, eu não gosto de você. Também tô nem aí, isso é problema seu. O que eu quero ouvir é, servo bom e fiel, SBF. Alguém perguntou, por que você faz isso? Porque foi isso que ele mandou fazer. Se o lance fosse ser conhecido, eu acho que eu já sou bastante conhecido. Se o lance fosse grana, eu acho que eu já fiz muita grana. Se o lance fosse as coisas que vocês procuram, eu já tinha resetado o jogo. O grande lance não é nada disso. É cumprir aquilo que ele me chamou. E o problema de quem tem amizade com ele é, quanto mais você conhece ele, mais treta se arruma. É isso que você tem que entender. Escreve todo mundo assim, servo bom e fiel. Escreve no feminino, serva boa e fiel. E fique em paz. Escreve assim, eu sou SBF, servo bom ou serva boa e fiel. Fique em paz. Não vai ter todos fiéis. Não vai ter. É no singular. É no individual. SBF. Escreve isso. Para de ser anti alguma coisa, vai edificar o reino. Eu quero fazer um desafio para você. Você que nunca fez isso. Esse sábado, enquanto todo mundo chorava, Jesus, filho de Davi, cadê você? E aí eles ficavam preocupados com o corpo de Jesus lá na tumba. Jesus estava tocando o terror no inferno. No terceiro dia ele ressuscita. Amanhã eu vou falar só disso. Deixa eu te falar. Você que nunca fez isso, você pode fazer agora. Você quer governar? Acessa o sacrifício. Acessa o sangue. Na Páscoa egípcia, ele deu uma direção. O espírito da morte vai pairar sobre esse lugar. E quando ele passar por cima, quem não tiver o sangue no umbral da porta, o primogênito vai morrer. Sabe o que aconteceu? Os primogênitos não morreram. Aqueles que tinham o sangue. Quando a consumação dos séculos vier, aquele que tiver o sangue no umbral da porta da vida eterna, esse nunca mais vai morrer. Então eu quero te falar algo. Se você tiver afim, escreve assim, eu quero que você escreva. Eu acesso o sangue. Eu acesso o sangue de Jesus. E escreva assim, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu governador. Eu aceito. E a gente vai fazer um boot em cima disso. Escreve todo mundo. Eu acesso o sangue. Eu acesso esse sangue. Pablo, como é que acessa? Impossível se não for pelo coração e pela declaração. Às vezes, se for mudo e alguém estiver transmitindo para o seu o recado que eu estou te falando, você não precisa falar, mas o seu coração tem que sentir. Você acessando esse sangue. Escreve isso, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu governador. Você deu conta de escrever? Agora fala assim, Jesus, eu quero ser seu amigo. Aí você fala, mano, mas eu não tenho experiência com ele. Cola em mim que você vai conhecer ele. Acessa isso. Pode. Coloca uma pergunta no YouTube aí. O que me impede de acessar o sangue de Jesus? Às vezes um demônio tá aí agora. Às vezes tem uma pessoa maluca que tá do seu lado falando loucuras.
O que eu quero que você entenda é o seguinte: esse acesso que você fez agora, você tem ele como seu Senhor, como seu Salvador, como seu governador, como seu amigo. Meu amigo, nada pode te parar. Absolutamente, nada pode te parar. Eu quero fazer esse boot. Quero que você feche seus olhos, respira bem fundo. E amanhã eu vou falar sobre a ressurreição, tá? E aí você vai começar uma nova trajetória. Fecha os olhos, respira fundo. Respira, solta com a boca e puxa pelo nariz. A ti nós rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Bem que o Senhor falou que essa geração ia ser perturbada, lunática e maluca. Obrigado por o Senhor nos colocar nela. Um espírito de encorajamento, idêntico ao espírito que estava sobre o Senhor. Começa a pairar sobre as casas, sobre os lugares onde essas pessoas estão assistindo e estão. Que essas pessoas tenham um extremo respeito, que é o verdadeiro temor, que é o princípio da sabedoria que Salomão descobriu e revelou através de Provérbios. Que o extremo respeito pela palavra, pela presença, pelo reino, pela eternidade, pelo trono branco do Deus vivo, possa tomar os corações dessas pessoas. Que todo conhecimento histórico, filosófico e religioso sobre Jesus possa ser infinitamente menor do que aquele que é íntimo do Senhor e da sua palavra. Que a fome e a sede que essas pessoas têm sobre comida e bebida seja infinitamente menor do que pela palavra e pela sua doce presença. E que nessa noite, nesse sábado, onde os seus discípulos há 2000 anos atrás estavam chorando, desesperados, porque o Senhor ainda estava guardado na tumba. O Senhor estava tocando terror no inferno. Em 24 horas, eles não mal sabiam e nem lembravam das suas palavras. O Senhor falou: o templo, vai ser destruído e vai ser reedificado em 3 dias. E o Senhor vai ressuscitar. E nessa ressurreição, o Senhor dá vida para muita gente, de todas as gerações, até na eternidade. Nós acessamos isso. Começa a visualizar agora você destravando em várias áreas da sua vida, porque você entrou na grande comissão, na grande missão e comissão e propósito e rota da sua vida. Começa a usar essa data como algo tão poderoso para você deixar seus pecados de estimação, seus vícios e focar naquilo que Ele te chamou. Começa a mentalizar isso agora, uma pressão nova vindo sobre você, pessoas novas vão se conectar, ideias novas. Sua mente vai destravar a imaginação, você vai focar com o seu coração e você vai desvencilhar de tudo aquilo que tem te atrapalhado. Fala com a sua boca assim: Senhor Jesus, eu sou seu amigo e eu tô junto até depois do fim. Fala assim: eu assumo a comissão, o propósito e eu invisto tudo que eu tenho. E tudo que eu tenho é meu coração. Tudo que eu sou, todo o meu coração, todo o meu entendimento, todo o meu ser, eu coloco nas suas mãos. Fala assim agora, ó, nessa Páscoa, eu acesso esse sangue e eu vou transbordar na medida que o Senhor me chamou. Eu não sei como é isso, mas eu estou com o Senhor. Eu estou pronto para a próxima fase. Eu vou ressignificar, eu vou me desapegar, eu vou me desconectar de tudo aquilo que tem me travado. E eu vou avançar para o alvo da soberana vocação que está no Senhor. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado pela vida. Obrigado por me fazer nascer nessa geração. Fala assim: eu ativo o governo da minha vida. Eu vou cumprir tudo que o Senhor colocou no meu coração. Respira. Abre um sorrisão, esfrega as mãos e fala assim, ó, já é. Já é? Oh. Tamo juntos até depois do fim. Para mim é um prazer estar aqui. Acho que alguns de vocês não me conhecem,
Vocês que não entraram no grupo do WhatsApp, a partir de segunda, tá? A partir de segunda eu vou dar instruções por áudio, vou dar tarefas para vocês e nós vamos ficar juntos assim uma semana de pressão. E a gente vai chamar pessoas para entrar nisso. Pega esse link, manda nos grupos e fala. Na última foto, se vocês puderem comentar, para eu ver que vocês estão nisso, vocês estão juntos, escreve lá, põe foguinho, soquinho, só fala, tamo juntos até depois do fim. Nós somos aí, só de pica agora, 15 mil pessoas, um pouco mais de 15 mil pessoas. Todo mundo escreve assim, ó, vai lá, escreve na última postagem do Instagram, Pablo Marcar 1, a morte perdeu. A morte perdeu. Nós somos um batalhão novo que se levanta de pessoas que vão destravar essa geração. Eu acredito muito que o Senhor te chamou para prosperar, para romper, para falar, para se comunicar, para ser uma ogiva nuclear do reino nesse tempo. Deixo um beijo da minha família no seu coração, para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais. Ame aquilo que ele ama. Ame aquilo que ele ama. Um beijão, tamo juntos, até depois do fim, então amanhã, até a live às 20 de novo, nós vamos quebrar tudo aqui juntos, tá bom? Quem já entrou no grupo do WhatsApp, escreve assim, ó, já entrei. Quem vai entrar agora, escreve assim, ó, tô entrando, só para eu ter uma noção. Coloquem uma enquete no YouTube. Eu vou responder algumas perguntas antes de fechar. Manda aí que eu vou... Alguém tá escrevendo, não consegui entrar no grupo do WhatsApp. Às vezes trava, porque é muita gente entrando ao mesmo tempo. Tenha um pouquinho de paciência e vai funcionar. Manda aí as perguntas que eu vou responder. Alguém quer perguntar? Ou já tá satisfeito? Tamo juntos até depois do fim. A galera já entrou e a galera tá falando que tá entrando. Pablo, onde achar o link? Tá no meu Stories, tá no link da bio e tá aqui na descrição do YouTube. E só acessar pablomarcal.com.br/resgatado. Já entrei. Lá nessa semana eu vou dar oportunidade para vocês andarem comigo. Vocês vão ver aí no jogo da vida. Mas enquanto isso, eu vou te dando instruções para você ter resultados aí, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma pegadinha, tá bom? Tamo juntos. Cadê? Não tem pergunta? Tem perguntas por aí? Entrou no grupo 66%, 34% não. Já tá entrando agora. O Pablo não conseguiu entrar. Vai conseguir, tenha paciência que você vai conseguir. Inclusive lá no grupo do WhatsApp, ninguém vai ficar te enchendo o saco, só para dar recado, tá? Pablo, quando é o contrário, sou pai e mãe e me sinto que não sou honrado pelos filhos. Como reverter essa situação? Um pai é como uma fonte de água, ele não precisa cobrar nada do filho. Invista tudo que você tem, trate com respeito, deixe claro para o seu filho que ele não está fazendo o que agrada ao seu coração, mas não precisa viver esperando isso. Esse é um grande problema. Boot, o que é boot? É uma imaginação, edição de novas imagens para você trazer à existência. Qual a importância da alimentação para o Criador? Porque as folhas é para a cura e não a fruta da árvore da vida. É porque tudo que é natural serve para curar tudo que é natural. Então, o que mais afeta a gente? Coisas artificiais e ilusórias. Então, comidas artificiais ferram a nossa vida e ilusões também ferram o nosso ser. Muito forte, né? Onde está o link para entrar no grupo? No YouTube está aberto. Ele está na descrição, na link da bio, que é aquela página principal aí no Instagram, e nos stories. Pablo, preciso trazer meu marido comigo. Como faço? Dê resultado. Não fica falando nada para ele, não. Tá bom? Como aumentar o QI? Aumentando o seu poder de decisão. Seu QI também aumenta. Aumentando a sua malícia, seu poder matemático, lógico. Seu QI, ele tem um progresso. Inclusive, tem um alerta. Essa é a geração onde, pela primeira vez na história, desde quando o inglês instrumentalizou essa contabilização de QI, é a primeira vez que os filhos têm um QI menor que o dos pais. Pablo, como faço para assistir um culto na sua igreja? Você acabou de assistir, né? Ao vivo. A gente não tem uma igreja, mas a nossa empresa é igreja, porque igreja significa eclésia, chamados para fora. Minha casa é igreja, minha família é uma igreja, nossos movimentos é igreja, porque igreja significa eclesia, ou eclésia, chamados para fora. Como diferenciar medo e saber que Deus não quer que vamos para algum lugar? Como diferenciar medo para saber que Deus não quer que nós siga no caminho. Vá para algum lugar? É o seguinte, às vezes há muita doutrina ou crença religiosa te faz pensar que Deus fica o tempo inteiro falando faça, não faça, faça, não faça, e não é desse jeito. Deus te dá discernimento, Deus te dá sabedoria, mas as decisões do governo é sua.
Por exemplo, Deus não te chamou para trabalhar na empresa de ninguém, mas Ele te chamou para atingir pessoas. E aí, você, às vezes, passar por um lugar vai fazer com que você ganhe energia para isso. Deus te dá livramento? Sim. Mas Ele não fica igual o GPS falando, vire para a esquerda, vire para a direita, placa de 60 por hora. Deus não é um GPS, tá? Deus coloca um intento no seu coração. Agora, o como depende do seu grau de instrução, sabedoria, ambiência, frequência, network, entendeu ou não? Sua capacidade, depende muito mais de você. Você tem que saber que coisas possíveis é do homem, coisas impossíveis é de Deus. Então, toda vez que você for relacionar a Deus, pensa assim, o homem não dando conta de fazer. O homem por si só dá conta de ressuscitar um outro? Não. Isso é coisa de Deus. Eu acho bom na medicina quando eles falam, agora é só Deus, ou seja, todos os nossos recursos mundiais de ciência e tecnologia não estão disponíveis para esse caso. Alguém perguntou, batismo é necessário? Para acessar o reino, sim. Para deixar de ir para o inferno, não. O que vocês fizeram hoje, acessando o sangue, te livra do inferno. Mas para acessar o reino, precisa de ser batizado na água e no Espírito. O que é? Você vai entrar no Piorando o Jogo da Vida? Essa é a última chance. Já sou mentorado, 37, vou entrar agora, 55, não tem jeito de entrar agora, não. E 8% não está afim de entrar. Não está afim porque não viu os resultados que nós vamos dar essa semana. No final da semana aí, lá para quinta-feira, sei lá, eu vou soltar do nada e você vai ver. Pablo, sofre com a sonolência. Você precisa de dar uma descarregada, né, na sua consciência, dormir mesmo. E, Pablo, quando você fará literaturas para as crianças? Eu vou começar agora. Eu estou com um encargo pesado em relação às crianças, treiná-las. Como separar trabalho e Deus? Não separe Deus de nada. Deus não é uma mistura, tipo couve, alface, tomate. Deus tem que estar em tudo. Tô afim, fala sobre jejum. Jejum é uma oração intensificada, é uma elevação de frequência, uma mortificação da carne. Então tem gente que fica, por exemplo, na quaresma só sem comer. Não é um jejum. O jejum é a mortificação da carne, a consequência, a intensidade no mundo espiritual. Quanto mais você ataca seu corpo, seu espírito começa a prevalecer, mais sensível você fica, muito forte. Você fica até com raiva às vezes, né? Qual o seu primeiro desbloqueio? Foi com escassez. Como entrar no grupo do resgate? No link, nos stories, no pablomarcal.com.br/resgatado, no Telegram, apontando o QR Code aqui no YouTube. Pablo, me explica sobre o QGR, por favor. É um grupo nosso com umas 750 mil pessoas aí esparramadas pelo mundo, que se reúne toda semana para ajudar uns aos outros, fazer network, trocar instruções e muito mais. Estou na mentoria pelo 2º ano e posso garantir que é top. Coloca o Nésio aí para nos resenhar. O Nésio está no Tocantins. Você viu o Nésio correndo com a galera hoje? O Nésio é brabo, mas... A igreja vai passar pela grande tribulação? É institucional, sim. As premissas, não. Tem 3 tipos de tribunal. Uma hora eu vou dar aula de Apocalipse 6, tá? Tem o Tribunal de Cristo, o Tribunal das Nações e o Tribunal do Trono Branco. O Tribunal de Cristo são as premissas. Tipo, uns caras igual eu e alguns de vocês... Nós vamos subir aos céus do nada. Vai estar no avião, vai ser muito louco. Agora a igreja institucional vai passar, não vai ter nenhuma. Tem gente que acha que, tipo assim, a Assembleia de Deus, a fulana, a presbiteriana vai ser arrebatada. Não vai não. A igreja somos nós. Todas as igrejas institucionais vão continuar aqui na Terra. E vai ter gente, menino, pode ficar tranquilo. É porque a igreja, você pensa, é a minha igreja, né? A igreja que eu frequento. Isso é uma falta de compreensão das escrituras. Igreja é gente, igreja não tem 4 paredes, igreja tem 2 pernas, tá? E se faltar a perna, põe na cadeira de roda, é a igreja do mesmo jeito. Pablo, cadê? Pablo, o que você acha de Bitcoin? Na Páscoa eu não quero nem falar, né? Acho que não preciso falar disso. Estragar aqui ó, a relação. A Andréia, Pablo, perdi meu filho há poucos dias, me dá uma palavra para poder acalmar meu coração. Ele tinha só 32 anos. Andréia, seria bênção que o seu filho te enterrasse, né? Ao seu tempo, é claro. E o que aconteceu foi um desvio de rota. E seu filho, você usou uma palavra muito certa. Você falou, eu perdi meu filho. Quando você usa a palavra perder, parece que ele era seu, né? Então, você só pode contabilizar como perda aquilo que você acha que é seu. Qual que é a sugestão que eu te dou no momento seu de intimidade com o Senhor? Devolve esse menino para Deus. Ele sempre foi dele. A compreensão que eu tenho dos meus 4 filhos é que eles não são meus. Eu não tenho apego a eles. Eu sou um treinador manifestado mesmo, assim, ó. E se Deus quiser levar, desculpa te falar isso, mas é problema dele. Eu recebi esses meninos, no primeiro ato que eu tive, eu consagrei essas crianças para Deus. Então, se ele quiser levar,
Eu não tenho como falar para ninguém que eu perdi meu filho. Mas eu posso bater no peito e falar, todo o tempo que ele esteve comigo, ele foi muito bem treinado. Mesmo que você não tenha treinado o tanto que deveria, eu quero que você desapega disso e que você devolva ele para o Senhor. Caso você não tenha feito a consagração, fale para o Senhor, Senhor, eu dei meu melhor. Eu te agradeço pela oportunidade de ter essa dádiva, de ver esse homem, 32 anos aqui na Terra. E eu desapego meu corpo do corpo dele, porque a minha alma não vai desconectar nunca, meu espírito também não vai desconectar nunca. O Senhor sabe como eu amo ele, aí você vai fazer uma tarefa, construir um legado. O que seu filho veio fazer na Terra? Vai escrever um livro, vai resgatar mães que estão em depressão nisso, entende? Dá para resolver isso de várias formas. Como achar o link do QGR de Goiânia? Põe aí, por favor, o site do QGR dentro do Stories. Não achei o banner aqui, se tiver como mandar aqui. Não, coloca nos Stories. Pablo, qual a ordem correta para começar a ler a Bíblia? Você pode ler a Bíblia por dentro, por fora não tem muito proveito, não. Estou na mentoria pelo 2º ano e pode garantir que dá resultado. Essa aí eu já conheço, Camila Sagres. Bracinho aqui, filho. Como descubro qual é o meu propósito? Ligiane Bastos perguntou. Só tem um jeito, que é ativando sua identidade, tá? Tem QGR em Goiânia? Tem uns 1000 QGR em Goiânia. Ainda vai abrir o partido? Estamos em vias. Bem complicada essa bodega. Eu quero é comprar um para acelerar o processo, mas tá difícil. Explica a diferença de corpo, alma e espírito. Corpo é o carro, alma é o piloto, espírito é a estrada. Espírito é luz, Deus é luz, e a conexão no mundo espiritual é metafisicamente, né? A alma é governança, é a suspensão para o espírito não destruir com o corpo imediatamente, né? Porque o espírito tem um poder assim que você nem imagina. O corpo puxa para um lado, o espírito puxa para o outro, e a alma tem que governar essa conexão. O corpo você já sabe, essa máquina que você fede aí, você tem que tomar banho. Estou muito triste com muitas dívidas. Então, vou te dar uma dica, Eliseu. Se você continuar triste, você vai continuar aumentando as dívidas. Você precisa recuperar a alegria do seu coração, renegociar a dívida, cortar a despesa, aumentar custo e criar uma turbina de novas receitas. É isso que vai te ajudar. Pablo, Judas nasceu para ser traidor ou foi escolhido? Então, a profecia dizia que teria um traidor. Judas não nasceu para isso. Judas Iscariotes, tem um nome de Iscariotes que vem de revolucionário. Ele, com as coisas que ele buscava no seu coração, foi o cara da revolução e não entendeu o chamado do reino. Jesus falou, meu reino não é dessa terra. E quando ele falava isso, o Judas ficou muito contrariado. Então, aquilo que ele já tinha de sistema de crença no coração dele, ele se desenvolveu, assumiu esse papel. Mas até para você entender, o diabo achou que era Pedro, do tanto que ele era vacilão, e Jesus fala, Pedro, pediram a sua alma, mas eu não dei. Então, o próprio diabo, ele achou que era Pedro, só que o próprio Judas se revelou. Judas era um ladrão, ele era o tesoureiro, e ele ficou muito ofendido o dia que alguém derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus, e ele queria vender aquilo para dar para os pobres, mas não faltava dinheiro na bolsa. Aí Jesus viu aquilo, na verdade, quem era o tesoureiro era Tiago. Aí Jesus deu a bolsa para o Judas e falou, vai lá, você revelou seu coração. Aí ele mostrou quem era o ladrão de fato, né? Ladrão revolucionário, invejoso, que foi lá cumprir a missão. Não que esse era o propósito de vida dele, tá? Mas o fato de ser revolucionário, meio que comunista, ele foi lá e pôs para arrebentar e assumiu o papel de Pedro, que até o diabo achava que era Pedro que ia ser o traidor. Muito louco isso. Pablo, premonição quem revela é o Espírito Santo? Não. Muitas pessoas têm bom siso, têm discernimento, têm impressões espirituais, e tem gente também que é muito malicioso e sabe prever, ter prognósticos, análises preditivas que são naturais. Tem coisas naturais, tem coisas paranormais e tem coisas sobrenaturais. Quando é sobrenatural, é do Espírito Santo. Como saber se é hora de largar o CLT? Sempre a hora de largar a CLT é ontem. Hoje já passou da hora, amanhã pode ser tarde demais. Esse é brabo. Como ter acesso ao Espírito Santo? Como saber se estou preparado para cumprir o propósito? Não sabe ainda, porque não ativou a identidade. Você pode ativar a sua identidade lendo Gênesis 1, 26. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é o MEDP. E vai ter ele no dia 21, 22 e 23. Você pode acessar aí. www.medp.com.br ou olhar nos stories também, tá aí o site aí.
Como ativar a identidade? Gênesis 1, 26. Vocês que não querem pagar nada, fiquem em paz. Vai em Gênesis 1, 26 e ora até rasgar sua alma no meio. Que coisa, MedPay, ó. Caiu o QR Code no MedPay. Fala o site pra galera, MedPay. Medpay.com.br. Como trabalhar com o trabalho de corretor? Segue o Darlan Oliveira aí que vai dar certo. Alguém falou, por que você tem um fuzil? Você mataria? Não, eu tenho um fuzil. Não só fuzil, metralhadora e 12, e pistola e revólver. Eu tenho um arsenal, né? Mas não é para exibir para os outros. Vocês nunca viram eu exibindo isso aí. Primeiro porque a lei permite, né? E eu tenho esse arsenal para ser atirador esportivo e para caça. Então, ainda é permitido no Brasil caça, ser atirador esportivo e numa eventual aventura de alguém entrar lá em casa, né? A gente começar a combater o mal lá, né? Não é nada demais, não quero nunca dar tiro em ninguém, não, mas se a pessoa for lá pedir, né? Não sei. É porque Deus fala na sua palavra em Timóteo que aquele que não defende os seus é pior do que aquele que perde a fé. Então, nós estamos num país onde tem 60 mil homicídios por ano. Pelo menos lá em casa, eles têm que respeitar esse negócio, entendeu? Nós somos bonzinhos, mas não entra lá em casa, não. Não entra aqui nas minhas coisas, não. O que é aqui as perguntas? Acho umas perguntas top aí. Como tirar a depressão da minha mãe? Depressão não tira do outro. A pessoa precisa ter uma desconexão do passado. Como melhorar o entendimento dos sonhos? Anda com gente que interpreta. Meus pais faleceram nessa época. Como não ficar triste? Pegue as coisas boas dos seus pais. Isso vai ajudar bastante. Se meu comércio não é próspero, significa que não é meu propósito? Não, significa que você não sabe, Gisele, é sobre a gestão de empresa, gestão de fluxo de caixa, você não sabe sobre recrutamento e seleção, você não entende muito de market share, de fatia de mercado, você não entende muita coisa de cérebro, de venda, de compra, algumas coisas que você tem que aprender. Por isso que no Piorando eu ensinei os 7 semanas de empresarialização, está gravado para quem vai entrar essa semana aí, que eu vou abrir oportunidade para as pessoas, tá? Tem como pagar o MedP parcelado? Sim, senhor. E aí você paga com o resultado. Como consagrar os filhos depois de adulto? Como consagrar os filhos depois de adulto? Faz uma reunião na sua casa. Por que Jesus não casou? Pergunta interessante essa. Jesus não casou porque quando ele veio, Jesus tinha uma missão. A missão de Jesus era pregar o evangelho para os filhos, por isso que ele não veio em lugar nenhum, não saiu de Jerusalém em volta ali, ficou só nas terras ali, e mandou os discípulos pregarem até os confins do mundo. E ele tinha um tempo, ele tinha que cumprir as profecias, e não tinha nenhuma profecia sobre casamento. E ele veio absolutamente para cumprir o que Deus chamou. Seria muito interessante, não teria problema nenhum se ele tivesse casado. Mas como ele veio focado em fazer isso, ele sabia que ia parar no madeira, ele falou, eu vou fazer absolutamente aquilo que Deus me chamou. Às vezes você conhece um tipo de Jesus aí dos filmes, mas quando ele voltar com os olhos em chamas de fogo, em cima de um cavalão branco, assustador, do tamanho de um T-Rex, você vai ver. Você vai dar uma assustada, porque ele não parece com aquele Jesus emasculado dos filmes de Hollywood. Você vai ver como é que ele é. Quando Jesus descobriu que ele era filho de Deus, ele ouvia desde pequeno, mas o dia que ele teve a sua identidade ativada foi em Mateus 4. Ele desceu no Rio Jordão nas águas e uma voz como um pombo que descia do céu, o Espírito Santo falou o seguinte, esse é meu filho amado de quem a minha alma tem muito prazer. Foi nesse dia que a identidade dele ativou, ele já mirou para o deserto e ali começa o propósito dele. E ali o diabo acaba tentando ele no corpo, na alma, no espírito, ele toca o terror na terra, faz milagres, expulsa o demônio, quebra tudo, vai para a cruz, desce no inferno, toca o terror lá dentro, ressuscita, fica 40 dias, sobe, via o Espírito Santo e fala, nós estamos juntos até depois do fim. É isso que rolou. Como ser uma máquina de responder perguntas? Ai, eu mesmo estou fazendo a pergunta aí. O Marcos Paulo aí escreveu a pergunta como se fosse eu, não tem nada a ver. Eu quero saber. Você quer saber? Como ser uma máquina de responder pergunta com você? Qual o passo a passo? Primeiro não tem pergunta nova, as perguntas tudo repetidas. Já respondi.
Alguém perguntou, no Parque Ateneu você estudou no Maria? Não, eu estudei no Major lá, aquele colégio complicado. Como negociar a dívida com a agiota? Ih, que beleza. Vai lá pra ele, doutor, eu vou pagar, eu te dou um sinalzinho aqui, já tem que me dar paz. Mas a agiota é meio brabo, não pega dinheiro com eles não. Quero largar tudo para viver o propósito, quero entrar na sua mentoria, me dá a oportunidade de entrar, você vai ter essa semana aí. Como se desconectar do passado? Não é desconectar, é ressignificar. Você pode desconectar da energia, mas é muito bom visitar isso. O que você fez para encontrar Jesus pessoalmente? Buscar de todo o vosso coração. Não pode ter nada aí dentro, a não ser isso. Então tá bom. Vou sair nessa aí. Nós estamos curtindo a vida aqui, nosso sábado de Páscoa. Tá todo mundo junto aqui, tá muito da hora. Beijão no coração, como se libertar da obesidade mental. Estudando menos e fazendo o que está aí no coração. Alguém falou, Pablo, qual o capítulo mais importante da Bíblia? Depende da sua fase, entendeu? Se você não conhece Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Se você é um discípulo, ouviu a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí se você está na tribulação, é Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Se você está sendo perseguido por religioso, eu, Paulo, enviado por Deus, não por homens, nem grupos de homens, tipo um versículo que vai queimar no seu coração, é isso. Se você está entrando naquela esfera que eu estou te chamando para ser um reinante, Apocalipse 3:21, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Se você é alguém que ama o Senhor e está nessa alegria, andando com as pessoas, você vai ler o Salmo 23. Você vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, se você estiver em guerra, morrendo de medo de morrer, você vai meter o 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu escudo, o meu refúgio, o meu baluarte. Mas se você estiver precisando de uma causa impossível acontecer, você vai meter o 121, Salmo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro veio do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Mas se você estiver sem dormir, você vai meter o Salmo 4:8. Deito logo, pego no sono. Se você falar que quer sabedoria, você vai pegar Provérbios 4:7. Vende tudo que tem, adquire entendimento e a própria sabedoria. Se você precisar de identidade, você vai em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, sobre os animais da terra, sobre os animais da água e sobre todo o réptil. E domine e sujeite tudo o que foi criado e seja estabelecido ordem através do homem. Eu não sei o que você precisa. Você criando os filhos. Mas está lá. Se você tiver com preocupação em relação se vai funcionar com seus filhos, lá em Provérbios está escrito assim, ensina o caminho que ele deve andar, que ele jamais se esquecerá dele, mesmo crescendo, ficando adulto. Busque primeiro, pois, o reino e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é você que está preocupado em ganhar dinheiro, desesperado, atropelando tudo na vida. Vocês estão entendendo ou não? Depende do que você está fazendo. Às vezes você precisa também do que está lá em Coríntios. É Coríntios que está aquele versículo e fala, desperta tu que dormes e Cristo te resplandecerá. Você que é um vagabundo, dorminhoco, pode rolar isso aí com você. Você que está morrendo de desânimo, o Senhor fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É tanta coisa, depende do que você está fazendo, entendeu? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, está lá em Romanos. Em Efésios fala da armadura de Deus. Em Apocalipse fala a grande revelação de todos os tempos. Não sei o que está caçando, não sei que está no Egito, você precisa de êxodo significa a saída. Está entendendo ou não? Depende. Você que é um julgador maligno, que fica falando mal das pessoas, pega Mateus 7, por exemplo, que está lá sobre cuidado com o que você fala do próximo, né? Você fica falando para ele tirar um cisco do olho e tem uma trave no seu, está lá em Mateus 7. Fala sobre ansiedade, você está ansioso? Não preocupe com o dia de amanhã, deixa o mal do amanhã para amanhã. Você está entendendo ou não? Você pode crescer um côvado na sua estatura? Não, então para que você anda ansioso? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Depende.
Você quer saber sobre divórcio na Bíblia? Jesus fala que você pode seguir a lei de Moisés, mas você vai ter que ser escravo da lei. É muito melhor você ser misericordioso. É impossível agradar a Deus se não tiver fé. Ou seja, está escrito assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Tamo junto até depois do fim. Como superar pensamentos impuros? É o seguinte, ninguém consegue passar uma vida sem ter bosta de passarinho caindo na sua cabeça, mas um ninho de passarinho na sua cabeça só se você quiser. Ter um pensamento impuro, não tem nenhum mecanismo na terra nem no céu que vai fazer sua cabeça ficar longe disso. Mas a sua cabeça viver na impureza, sim, porque na própria palavra também diz assim, ó, tudo é puro para os puros, está no livro de Tito. Tudo é puro para os puros. Ou seja, você lava todo dia, lava essa boca sua, lava esse coração, lava a sua vida todo dia. Alguém escreveu, tatuagem é pecado? Não. O que você acha do Neville Goddard? Eu acho que falta só o Espírito Santo, muito inteligente. Alguém escreveu aqui, eu perdi, queria colocar. Marcos Paulo não chamou? Chamou atenção. Se o MedP é para ativar as pessoas deu propósito Pablo, por que é tão caro? É o seguinte, tem o caro e tem o de graça. O de graça você vai sozinho na palavra e tem sua experiência com ele. Esse tempo é o tempo que eu paro de estar na minha casa, com os meus filhos, com a sabedoria que eu adquiri, usando um prédio de 50 milhões de reais, que é meu prédio, e lá não é para qualquer um, é para quem está decidido. Então é caro porque está fora da sua rota, entende? Eu sugiro que você procure soluções melhores para você. Mas tem, Joana, 99 ou 98% de tudo que eu falo é de graça. Você pode aprender bastante. Aí no YouTube tem 400 vídeos para você aprender de graça. Já dei 3.000 palestras de graça. Agora, você falar para mim o que eu tenho que fazer, para mim é uma desonra, né? Caso você me veja de alguma forma aí sendo um edificador aí do reino. Não precisa pagar. Você pode aprender aqui comigo todo dia de graça. Sacou? Não fica chateada, não. Inclusive 459. 459 da manhã, eu quero ver você acordar. A gente que reclama de preço é os que não acordam. Joana, não. Eu vi. Vambora. Então tá bom. Beijo. Bora mais no TV. Alguém falou, perdi minha esposa, ela me traiu. Você também é traíra, vai lá e resolve isso. Seja homem. Se é homem, não acabar com o casamento, não é engolir esse boi aí, cultivar de novo esse jardim e parar com essa palhaçada aí. Não era até a morte separe, caramba. Tamo junto até depois do fim. Bora. Bora. Amanhã nós estamos aí de novo. Beijo. Comenta lá na última foto, vai abrir uma caixa de pergunta aí, vai dar certo. Tchau.